Quem pensa que esse é mais um informativo eurocêntrico tá muito enganado. Para você que ama ou odeia o carnaval, eu trago aqui informações curiosíssimas e super interessantes a respeito do maior espetáculo da Terra. As festas de carnaval são celebradas pelos povos de todos os continentes há mais ou menos 6.000 anos, sendo que os registros mais antigos são dos povos africanos. A maioria dos povos antigos eles possuem registros dessas festividades carnavalescas. São de maneira geral um circuito de festividades pagãs em que os povos agradecem aos deuses pela colheita, pela fartura, por tudo aquilo que eles puderam desfrutar até agora. E também já celebram a indicação de que dali para frente o período não vai ser de esbanjamento. Aí eles precedem um período de racionamento, de comedição, a palavra não existe, comedimento. Já precedem ali um período de comedimento, de racionamento das coisas. De fato, o significado do termo carnaval, ele quer significar mesmo, ele quer dizer fim da comilança, fim dos tempos gordos, fim da abundância, da fartura, adeus à carne. Por isso que as pessoas falam que o carnaval é a festa da carne. Ou, por exemplo, em francês é o Mardi Gras, que seria a terça gorda. É que depois do carnaval vem a quaresma, que é aquele período onde os católicos e alguns outros cristãos não comem carne em penitência, celebração, homenagem à morte de Cristo. Mas isso só a partir da Idade Média, com a adoção dessa festança toda pela Igreja Católica, porque antes disso o motivo mesmo era o fim do período de abundância. Em outro sentido, o termo, na palavrinha carnaval, se refere aos carros navais, que eram os carros usados pelos foliões gregos e romanos e que levavam pessoas nuas ali em cima, e esses carros tinham um formato de navios. Eram esses carros que carregavam imagens, oferendas, eram os carros abre-alas daquela época, ou carros alegóricos. Bom, existem também outros significados para o termo carnaval, eu vou deixar eles por aqui. No Egito Antigo, há uns 6.000 anos atrás, não se fala assim. No Egito Antigo, há uns 6.000 anos, essas celebrações eram direcionadas às deusas, em especial a deusa Ísis. Os assírios também celebravam essa deusa mais ou menos ali pelo mês de março. Os participantes da festa costumavam usar uma máscara durante a procissão, e nessa procissão eles carregavam um carro com uma embarcação até chegar no mar para oferecer a deusa Ísis, que era a deusa dos navegantes, a protetora dos navegantes também. É bem parecido com o culto cristão a Nossa Senhora dos Navegantes, que no sincretismo religioso Iemanjá. Ísis, Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, tudo junto e misturado. Sincretismo. Entre os babilônios havia a organização de festas de verão chamadas saceias. Nas saceias, a hierarquia social era invertida. Ao longo dos 5 dias de festa, um servo, por exemplo, poderia se comportar e poderia até satirizar ou fazer tudo de acordo com como o seu superior fazia. Ele imitava os seus superiores, ele não era mais servo naqueles dias, ele incorporava os seus superiores. Um prisioneiro era escolhido para ser colocado no lugar do rei ou da autoridade real local, e ali ele podia fazer tudo o que o rei fazia, até fazer coisinha com a esposa do rei, se é que você me entende. Então ele podia comer como o rei comia, podia se vestir como o rei se vestia, podia ficar com a esposa do rei, podia fazer o que ele quisesse, porque afinal ele era o rei por aquele dia, ou por aqueles dias. O inverso também procede, as elites, né? O rei que já não era rei naquele dia, ele virava servo, ou ele virava pessoa pobre, ou ele virava um prisioneiro. Enfim, a ordem social, a hierarquia social, ela se invertia, ela se transformava. As pessoas brincavam de ser aquilo que elas não eram. Só que, ao final do festejo,
Aquele ex-prisioneiro que tinha escolhido para ser o rei, ele era chicoteado e depois ele era assassinado numa espécie de ritual de execução. Isso tudo também para representar, para lembrar que a partir dali a diversão iria acabar, o período de abundância iria terminar, então tudo aquilo que se viveu morreu e dali para frente as pessoas tinham que voltar à ordem natural das coisas. Então a felicidade dava uma pausa ali e dali para frente as pessoas seguiriam suas vidas comedidas. Os gauleses também tinham festas análogas a essa, né, pares a essa, onde eles celebravam o inverno. Ali eles também faziam uma festa de exageros, de abundância, e ao final das festividades para frente voltavam a ser como era antes. Especialmente a grande festa de inverno, que era marcada pelo adeus à carne, onde que a partir daquele período ali eles faziam um grande percurso aí do ano de jejum, né, sem comer carne. Já na Roma Antiga, eram realizadas as Saturnálias e as Lupercais. Ali, ó, Saturnálias em exaltação a Saturno, deus da agricultura, e as Lupercais em exaltação ao deus Pan, que era o deus que tomou a forma de lobo e deu de amamentar para Rômulo e Remo. Lembra dessa historinha? Na época dessas celebrações, Roma praticamente parava, tudo fechava. A escola fechava, o funcionalismo público parava, os escravos eram soltos e os romanos bebiam, comiam e dançavam pelas ruas, todo mundo muito feliz e arteiros. Participavam alegres das celebrações em busca de infinitos e insociáveis prazeres. O carnaval prolongava-se por 7 dias, nas ruas, nas praças, e começava entre 16 e 17 e até mais ou menos dia 24 e 25. Todas as atividades e negócios nesse período eram estacionados, né? Não se negociava nada, não se contabilizava nada, era tudo fechado. E também as restrições morais eram muito mais relaxadas. Ali as pessoas trocavam presentes, um rei era eleito para governar a cidade durante esses dias, né? No caso, é uma das origens do rei Momo. Esse rei também ele comandava um cortejo pelas ruas, né? E na verdade o termo próprio para esse rei é Saturnalis Princeps, o príncipe das Saturnálias. Tempos depois que ele começou a ser chamado de rei Momo. Os romanos eles tinham uma tradição de amarrar fita de lã, assim, pedaços de lã, na estátua de Saturno, nos pés de Saturno, como se fosse para esse deus ficar ali preso. E no momento das Saturnálias, eles tiravam as fitinhas dos pés das estátuas de Saturno como uma forma de libertar esse deus, chamar esse deus para farra junto com eles. E aí tinha, né, as Lepercais, as festas Lepercais, que não eram comemoradas no final de dezembro e sim em meados de fevereiro. 15 de fevereiro aproximadamente. Na adoção desses festejos pela Igreja Católica, isso por motivos de pura manutenção da ordem cristã, a gente acabou ficando com a herança da tradição de trocar presentes ali no final do ano, quando se comemora o Natal atualmente. E em fevereiro, nas Lepercais, a gente ficou com a tradição de inverter a ordem das coisas, de fazer aquela festança, aquela maravilha que você conhece, que é o carnaval. Para os gregos, as festividades carnavalescas, elas têm origem entre 600 e 520 a.C. Ou seja, há uns 2.600 anos, eles já faziam essas celebrações, né, em culto aos deuses, em agradecimento pela colheita, pela fertilidade do solo e blá 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 blá. Tudo aquilo das aulas de história vocês já sabem. Posteriormente a isso é que foram inseridas ali na festa dos gregos o sexo e a bebedeira. E foi onde os romanos se inspiraram. Na mitologia grega, o Momo era o deus do sarcasmo, do delírio
era o deus das piadinhas infames, digamos assim. Ele era sempre representado com um gorro de guizos, uma boneca numa mão, uma máscara na outra. Esse deus ele aprontou tanto que ele foi expulso do Olimpo, de tanto tirar sarro dos outros deuses, e foi viver lá com os seres humanos, né, fazendo festa. Antes ainda da era cristã, gregos e romanos incorporaram essa figura do Momo nas suas celebrações, nas suas festividades carnavalescas, né? E em outras festividades também, principalmente naquelas que incluíam bebedeira e sexo. Existem alguns registros históricos que datam 5 ao século IV a.C., algumas festas de orgia, onde estava presente a figura de Momo. Por isso que para representar o Momo se escolhe quase sempre um gordinho extrovertido, gordinho saliente. Só que já nas bacanais romanas, né, nas festas de carnaval romanas, as bacaneiras, elas elas escolhiam o soldado mais bonito dentre os soldados romanos. O mais engomadinho? Não é engomadinho. O soldado mais gatão da parada. Pra elas, né? Pois é, eu sei que ao cultuarem Dionísio, Momo, essas figuras, os gregos inventaram a festa mais louca que esse mundo já viu. Para entender isso, eu acho que é necessário lembrar que Dionísio, ou Baco para os romanos, ele era o deus das vindimas, dos vinhedos, né, do vinho, das uvas. Também era o deus da festa, dos banquetes, dos prazeres, de tudo que é bom. Pra você ter uma noção, geralmente ele é representado nu, cheio de uvinha em volta, assim, ou um vinhedo atrás da pintura, alguma coisa desse jeito. E de vez em quando ele aparece coberto, mas aí é um pedacinho de pele em cima dele. Foi esse deus que ensinou a arte da produção vinícola para os seres humanos. Então ele ensinou a plantar a uvinha, ensinou a colher, ensinou a fazer o vinho, ensinou a festejar com vinho e tá. Cara, a mitologia grega é muito interessante. Os deuses do panteão grego e do panteão romano, eles são bastante semelhantes, né? Que são os mesmos. E eles são tão semelhantes assim justamente por conta da cultura helênica, do sincretismo, da convivência entre esses dois povos. E também a semelhança nos festivais não é mera coincidência. Lembre-se que o Império Romano se expandiu por quase todo o mundo conhecido na antiguidade pelos europeus e asiáticos e africanos. Portanto, a sua cultura foi muito difundida e também acabaram absorvendo alguns elementos culturais de outros povos. Agora, vou falar também de algumas culturas festivas, carnavalescas, dos nativos aqui da terrinha brasileira, né, para não ficar uma coisa assim eurocêntrica, né, apesar de já ter falado um pouco de África e Ásia, pouco. Os nativos daqui também tinham seus rituais de agradecimento pela boa colheita e pelas farturas. E sim, duravam e ainda duram vários dias. E sim, também tem o período de exageros e profanidades. Como não existe uma diversidade assim de estudos sobre os nativos brasileiros, né? Vergonha! Eu resolvi trazer alguns que eu acabei pesquisando e que eu também já tinha visto quando eu fiz a minha faculdade. Eu lembro que ainda era um processo que tinha alguns autores, né, algumas outras pessoas que estavam fazendo faculdade e que estavam escrevendo a respeito disso. E hoje eles têm esses artigos aí prontos, então eu vou usar isso daí mesmo. Eu trouxe 2 exemplos, 2 culturas diferentes, 2 etnias diferentes. Uma é a dos Kaiowá, que é uma das etnias Guarani, e a outra dos Chiquitanos. Vamos ao exemplo da festa carnavalesca dos Kaiowás. O nome dessa festa é Avatiquiri, que em Guarani significa alguma coisa como milho novo, milho verde. Lembrando que o milho era a base alimentar, né, de todos, da maioria, se não de todos os povos americanos. Então uma festa do milho, uma festa de batismo ao milho era super importante. Bom, esse é um festejo
celebrado em época de folhas novas, de plantas novas, que é ali fevereiro, março. São semanas de trabalho envolvendo todas as famílias para arrumação do local da cerimônia, para preparação da bebida especial, da bebida principal, que é feita pelas mulheres. Essa bebida, o nome dela é cagüi ou xixa. Acho que xixa é em outra etnia, outra cultura, outra língua. Bom, cagüi ou xixa é uma bebida fermentada de milho. E você sabe o que significa bebida fermentada, né? Bom, a cerimônia é dirigida por um líder religioso. Ela tem início ao cair do sol, ou seja, o finalzinho lá do dia. Ela dura até o dia seguinte. 1h ali da noite, o xamã ele começa a entoar um cântico, que eles chamam de canto comprido. Eu não vou saber dizer o nome em Guarani nunca, né? Mas lá vai. Mborei Puku. Mborei Puku, ou canto comprido, é uma entoação ali de versos que o xamã traz e as pessoas vão repetindo verso por verso. Quando ele começa, ele só vai parar no outro dia, ou seja, um verso meio que interminável assim, mas as pessoas vão repetindo o que ele fala. Então, os versos são sempre acompanhados pelo mbaraca, que é um chocalho, que é feito por homens e tocado por homens. As mulheres elas têm um outro instrumento que se chama tacuapu, que é um instrumento que parece um bambu grosso, assim, bem comprido. Ela fica batendo assim no chão. Ao amanhecer, quando termina o canto comprido, eu não vou repetir o nome em Guarani dos Kaiowá, porque eu não sei falar direito. Chega a hora do batismo da colheita, que ficou depositada no altar a noite toda que passou. E na noite seguinte o Avatkiri continua, daí continua com cantos e danças mais profanos, assim, diferentes das coisas religiosas que eles fizeram anteriormente, até chegar a hora dos cantos Cotiru e Guarru. São cantados e são dançados sem muita ordem, né? A roda que eles fazem, todo mundo dança, né? Cada um para um lado, já não tem mais aquela ordem que tinha antes, então o festeiro total. Só que isso também marca o fim daquela abundância, o fim daquela felicidade geral, o fim daquela coisa sem regra, sem limite, o fim daquela coisa um pra lá, outro pra cá. Então eles sabem que a partir dali eles voltam, né? É uma espécie de cântico para relembrar o retorno, o regresso das suas atividades cotidianas. Vamos para o outro exemplo de festa carnavalesca dos nativos indígenas brasileiros, que é o Curucé dos Chiquitanos. Os Chiquitanos, que são uma mescla assim bem antiga de etnias, bem antiga não, é lá pelo tempo das missões jesuítas no Brasil. Tem mais chiquitanos na Bolívia do que no Brasil, mas os que vivem no Brasil ainda estão tentando resgatar a tradição dessa festa. Nessa festividade, que acontece durante 4 dias, existem cortejos que vão de casa em casa pela aldeia, vão dançando, bebendo, brincando. As brincadeiras deles são de jogar água nas pessoas, jogar lama, carvão, passar carvão. A celebração também inclui uma culinária típica com a xixa, que é aquela bebidinha fermentada de milho que eu comentei antes. Tem a patasca, que é uma sopa de cabeça de porco com milho. E bolinho de arroz. E milho. Falei pra vocês que o milho era importante, tá vendo? Essas foram apenas 2 celebrações. Pensem na variedade de etnias que existem de nativos brasileiros. Então pensem a diversidade que seria as festas carnavalescas dos nossos nativos. E também o número de divindades cultuadas, né? Pra que pariu, é Deus pra mais de metro. Aqui eu tratei das origens mais antigas do carnaval, mas antigas, antigueira mesmo. No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês algumas influências, transformações, como o carnaval passou a ser celebrado e também o porquê de o carnaval brasileiro ser considerado o melhor carnaval do planeta.